Boa noite! Tem gente que ama Jesus aí? Eu quero saber se eu estou diante da multidão mais apaixonada por Jesus que existe nesse planeta. Deixa eu ver o nível do seu amor por Jesus aí, faz barulho. Gente, que alegria. Eu estou aqui nessa noite debaixo até de muito constrangimento, porque não é simples estar reunido, né, estar diante daqueles dos quais esse mundo não é digno. E eu queria nessa noite começar aqui honrando a sua vida, honrando a sua entrega, honrando o seu sim, honrando a sua disposição. Só você sabe o que você tem vivido, o que você tem passado, o que te trouxe até aqui, qual que é as marcas da sua história com o Senhor. E eu quero me colocar diante de vocês nessa noite com muito respeito. Respeito ao seu serviço, respeito à sua liderança, respeito a toda a sua história com o Senhor. Eu estou realmente assim, muito emocionada com esse grande privilégio, porque eu não tenho nem palavras para dizer o que o GIM representa para mim. Eu participo desde a primeira edição de 2015, são 11 anos de GIM, e eu poderia contar toda a minha história, mostrando o que Deus foi fazendo comigo ao longo de cada ano, e como que esse evento construiu tantas coisas importantes que eu carrego na minha vida, que é uma marca na minha história. E eu não sei se você está aqui na primeira edição, se você já é veterano aí, né, e já participa há muito tempo. Mas eu creio que todos os anos Deus sempre tem uma porção nova, especial para derramar sobre nós. Amém? Você crê nisso também? E uma das coisas mais especiais que o GIM tem gerado na minha vida. Eu sei que esse é um evento que tem um formato diferente de todos os outros que a gente está acostumado. É um momento que você consegue ser tão abastecido, capacitado, provisionado de tantos recursos, tantas ferramentas, tanta coisa a gente ensina, sai daqui com a cabeça explodindo, né, de tanta perspectiva que a gente tem a olhar para o lado e ver o que outras pessoas estão fazendo no seu serviço a Deus. E eu aprendi muita coisa. Eu já levei daqui coisa demais para a minha igreja, eu tenho uma alegria de estar aqui nessa noite representando a Central de Belo Horizonte. Quem estava no GIM do ano passado? Quem foi em BH ano passado? Deixa eu ver. Ah, delícia. Então, eu já apliquei muita coisa no meu ministério, na minha igreja. Ao longo desses anos, eu venho praticando arduamente as coisas que eu tenho recebido aqui. Mas a maior de todas as heranças que eu tenho do GIM, o maior motivo que me faz todos os anos vir com grande expectativa, é porque todas as vezes que eu estou aqui, eu vejo como que Deus vai lustrando a minha aliança com o Senhor. Talvez de tudo aquilo que você tem para escutar, de todas as coisas que você anota, ao longo desses anos eu tenho vários e vários blocos de anotações das edições que eu participei. Mas tem algo que não tem como eu escrever em uma palavra. O que o GIM mais trouxe para a minha vida ao longo desses anos é que ele tem aumentado o meu nível de paixão pelo Senhor. Não há nada como você se colocar diante de alguém apaixonado, amando o seu Senhor. Todas as vezes que eu ia escolher um workshop para participar, eu sempre pensava assim, deixa eu ver quem tem cara de que vai fazer meu sangue ferver, né? Porque a paixão é aquilo que é o nosso combustível, sim ou não? Às vezes a gente vê momentos e etapas e ao longo do ministério a gente passa por vários processos. Tem momentos que a gente está melhor, tem momentos mais desafiadores. E a verdade é que quando o custo começa a ficar muito alto, é porque talvez a nossa paixão esteja comprometida. Porque os apaixonados fazem coisas sem ver. Os apaixonados não fazem conta. Eles são irracionais. Quando você vê, você já foi lá, você fez. Parece que tudo é pequeno, tudo é fácil, tudo é possível. Quando você tem o seu coração inflamado de amor. Quando você está ali abastecido. Né? E eu queria muito que nessa noite você pudesse receber uma porção nova do Senhor sobre a sua vida. Uma porção nova de paixão, de amor, daquilo que Deus tem para plantar na sua vida. Amém? Então, eu estou aqui hoje com o desafio de compartilhar com você
algo que Deus colocou no meu coração a respeito de discipulado. E isso toca na raiz daquilo que nós fazemos. Eu queria conversar hoje a respeito de que tipo de líderes nós somos. Eu recebi o convite, eu estou na Central desde 2007, eu lidero desde 2008. E ao longo desse tempo, a cada ano, Deus tem me esticado na capacidade de derramar a minha vida ao Senhor. De crescer em serviço, de crescer em oferta, crescer em amor, crescer em cuidado. E tantas coisas a gente vai fazendo, né, ao longo da nossa caminhada. Mas em 2023, eu e o Rodrigo, meu marido, nós recebemos o desafio de assumir uma rede de jovens e adolescentes. Nós já éramos líderes há muitos anos, coordenávamos uma área há 8 anos, e na minha igreja, o papel de um coordenador é quase de um pastor. Mas quando o convite chegou para a gente assumir um pastoreio, aquilo me deu muito frio na barriga. Principalmente porque eu olhei para trás e vi aqueles que vieram antes de mim. E como é difícil você receber um bastão depois que ele passou por mãos tão importantes. E esse temor, eu fui liderada pelo pastor Roberto Botrel, que foi uma referência na minha vida, deixou marcas profundas na minha história. E eu lembro quando eu estava ali com os meus 20 anos de idade, todas as vezes que ele falava algo, parecia que o Espírito do Senhor vinha, e eu só queria me entregar para a obra do Senhor, eu só queria me derramar em serviço a Deus, em amor, era algo tão forte. Só que naquela época, eu estou falando aqui, né, do início ali, nos anos 2000, na verdade 2007, um pouquinho mais para frente, não existia muito um benefício de assumir uma liderança. Então, na época que eu me tornei líder, eu não tinha um canal nas redes sociais. Eu não assumi os desafios que Deus me pediu e as muitas coisas que eram tão desafiadoras para mim, com contrapartidas que me projetassem de alguma maneira, que trouxesse algum tipo de benefício. E eu venho de um tempo em que a gente entrava no reino de Deus para perder algo. E eu vejo que atualmente isso ficou um pouco bagunçado. E eu fico muito preocupada diante daqueles que nós lideramos, sobre qual que é a perspectiva de ministério que os nossos jovens e adolescentes têm. O que está passando na cabeça dele? O que ele pensa a respeito de assumir uma liderança? De comprometer a sua vida com uma causa tão nobre, tão importante e tão desafiadora. E eu lembro que quando eu era muito nova, eu estava vivendo várias coisas, sonhando com a minha profissão, sonhando com o meu casamento. Eu vim de uma história de vida completamente difícil, assaltada em todas as áreas, quebrada de todas as maneiras, experimentando uma orfandade dura de se encarar. Eu morava na Bahia, saí da minha cidade quando eu tinha 17 anos de idade, com um mapa na mão, sem um adulto, sem ninguém para me dar um apoio. E tudo que eu encontrei era tudo que eu precisava. O que uma igreja foi capaz de proporcionar e oferecer para mim foi algo que a minha família inteira não foi capaz de fazer. Então, eu não sei o que significa para você quando a gente fala liderar. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 14 anos de idade. E ela tinha 8 irmãos. Eu tenho uma irmã mais nova que eu. E eu lembro de ter visto naquela época os meus tios empurrando a gente uns para os outros, como se nós fôssemos batatas quentes. Ninguém queria assumir nenhum tipo de compromisso. Ninguém queria se comprometer com alguma coisa. E eu lembro que quando eu cheguei em BH, quando eu participei de uma célula pela primeira vez, já tinha 3 anos que eu estava aqui. Eu estava lá, na verdade, né? E eu cheguei numa reunião de célula um dia, eu só tinha participado de 4 encontros. Então, eu não estou falando de um contexto que eu era amiga da galera, conhecida por todo mundo, amada, valorizada por alguma coisa, eu tinha acabado de chegar. E quando eu cheguei depois, era minha quinta reunião de célula. O meu pai me liga antes da reunião e fala para mim que ele não tinha condições de me manter ali mais.
que ele estava tendo dificuldades no trabalho, que ele ia desfazer de tudo que ele tinha, voltar para a cidade de onde ele saiu para ficar comigo e com a minha irmã quando a minha mãe faleceu. Eu morei com meu pai durante 3 anos, eu nunca tinha convivido com ele em toda a minha vida. E ele estava falando para mim, você precisa resolver o que você vai fazer. Eu não tenho dinheiro para você pagar o aluguel desse mês. Então, se você quiser vir morar comigo na cidade de onde ele era, né, você pode vir, mas se você quiser procurar um trabalho, eu estava com 20 anos, nunca tinha trabalhado, me mudei para BH para fazer medicina na época, estava fazendo um cursinho com o desejo de cursar medicina. E aí eu cheguei na célula e compartilhei com as meninas, eu falei, gente, meu pai me ligou hoje, e eu queria pedir uma oração. E compartilhei o desafio que eu estava passando e eu não sabia o que eu ia fazer. E eu me recordo que 2 dias depois que eu saí dessa célula, a líder em treinamento me ligou. E ela falou comigo assim, Kate, eu conversei com a minha mãe, eu compartilhei a sua história, o que você está vivendo, e nós temos um convite para te fazer. Nós queremos te convidar para morar na nossa casa, enquanto você precisar, até que você consiga um emprego e possa dar conta da sua vida e das suas coisas. Eu não sei explicar para vocês o que aquilo significou para mim. Eu vi a minha própria família, os meus parentes, pessoas que eu amava muito, que eram as minhas referências, não terem essa coragem de assumir esse compromisso. E eu estou falando aqui não como uma postura de vítima, porque isso não é uma coisa simples. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Eu entendo todas as dificuldades, todos os desafios, todos os impactos que algo desse sentido tem. Mas receber algo tão grande, tão impagável, tão fora do natural, colocou uma marca no meu coração. E eu sou extremamente apaixonada pela Igreja de Jesus. Tem um gancho que entrou no meu coração. E eu aprendi a derramar a minha vida em serviço ao Senhor. Tudo que eu vou fazer para Deus, eu quero pagar o preço mais alto, eu quero ir pelo caminho mais nobre, eu perco a conta daquilo que as coisas muitas vezes custam. E é debaixo dessa realidade, dessa história, que eu queria compartilhar algumas coisas com você aqui. Então, eu vejo que a gente corre o risco de, às vezes, confundir o chamado do Senhor para nós. E a palavra de Deus vai trazer para a gente o que é esperado de nós. O que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa liderança. O que significa esse peso de responsabilidade que está sobre cada um de nós. E eu queria, então, compartilhar uma palavra com você nessa noite. Queria que você pegasse a Bíblia aí. Se você tiver com o celular, queria que você segurasse ele. Eu sei que o trabalho de todos vocês aqui envolve constantemente a leitura dessa palavra. Eu sei que muitas e muitas vezes ela é um instrumento de trabalho para você. Eu sei que tantas coisas são requeridas e você está acostumado a preparar tantas coisas a partir da palavra. E eu queria fazer uma oração por você nessa noite. A gente aprendeu a transformar a fé, a palavra de Deus, em conteúdo. E a gente vai comendo quilos. A gente engata um podcast no outro. A gente vai consumindo vídeos. A gente vai botando informação para dentro. E às vezes a gente corre o risco de perder a palavra como um alimento. De perder a palavra como uma experiência real com o Senhor. Porque eu sei que o peso da responsabilidade, do trabalho, muitas vezes faz a gente ter que dar tantas coisas sem ter tempo nem de, muitas vezes, digerir. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar para que o Senhor te dê uma nova experiência com a palavra dEle. Eu queria que você pedisse para Deus um renovo, para que Ele colocasse colírio nos seus olhos, te enchesse de graça, te desse mesmo uma nova perspectiva, uma nova relação com a palavra do Senhor, para que ela possa ser realmente um instrumento de Deus para cumprir todo o propósito do Senhor na sua vida, para que você não a desperdice e para que Deus possa trazer mesmo uma nova relação com a palavra do Senhor. Você topa orar?
Feche os seus olhos, então, pede para o Senhor falar com você. Deus, nós nos colocamos aqui submetidos à palavra do Senhor. Nós somos gratos, Deus, pelo grande privilégio que é manejar a palavra da verdade. Mas nós sabemos também, Deus, que essa palavra é um milagre. Que não é conhecimento, entendimento humano que é capaz de acessar, de provar, de comer, de tudo aquilo que ela tem a nos oferecer. Por isso, nessa noite, Deus, eu oro por cada um dos líderes, dos filhos do Senhor, dos pastores aqui nesse lugar, Deus, pedindo, Pai, uma graça nova para um tempo tão confuso que nós vivemos. Deus, vem sobre cada um aqui com a pureza da relação com o Senhor. Vem, Deus, batizando com um apetite novo, com fome pelo Senhor. Deus, muda, Deus, eu sou a primeira a pedir isso. Que o Senhor possa nos promover na relação com a palavra do Senhor. E nós nos expomos nessa noite, Deus, as verdades espirituais que o Senhor quer falar conosco. E nós te pedimos, Deus, apareça, Jesus. Apareça através das tuas palavras. Nós chamamos pelo verbo que possa encarnar entre nós, Deus. Nós queremos te ouvir, queremos te tocar, queremos te experimentar, mas queremos ter também, Deus, as marcas dessa palavra em nós. Que o seu Espírito tenha liberdade no nosso meio nessa noite, é o que nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, eu queria que você abrisse aí em Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 30. Eu queria só dar um breve contexto aqui. Eu sei que nós estamos aqui entre líderes, né? E você é um conhecedor da palavra de Deus. Então, todos aqui conhecem a história de Jacó e Labão, sim ou não? E nós vamos, então, eu vou ler uma passagem do Antigo Testamento, esse trecho que nós vamos ler agora, e depois algumas breves do Novo Testamento, para a gente conversar um pouco a respeito do processo de discipulado. O que a palavra tem a nos dizer sobre isso? E esse texto que nós vamos ler, ele relata um momento crucial na vida de Jacó. Depois de anos trabalhando para o seu sogro Labão, eles estão ali diante de uma negociação. Eles precisam resolver algo. E aí, antes da passagem que a gente vai ler, começa esse diálogo. Jacó já tinha cumprido com as obrigações dele para com Labão, e ele estava vindo agora requerendo novas coisas, falando, eu vi que eu fui abençoado por sua causa. E ele vem e faz uma nova proposta para Jacó. E Jacó recebeu uma instrução de Deus. E você vai ver que o texto é bem estranho. Ele fala então de algo, Jacó devolve uma proposta para Labão, de uma instrução que ele recebeu de Deus. Então nós vamos ler aí Gênesis 30, do versículo 37 ao 40. E a palavra diz, Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados nos bebedouros, para que ficassem na frente dos rebanhos, quando viessem beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. Assim geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e os punha de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Desse modo, foi formado o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Esse texto, então, ele fala sobre a formação de dois rebanhos distintos. Ele vai mostrar para a gente, de um lado, sobre ter um rebanho que se procriava e que ia crescendo por um processo ali natural. E do outro lado, era um rebanho que ele era formado. Ele não acontecia de forma orgânica, natural.
Então, a gente está falando aqui, como que, quando a gente fala a respeito, né, dessa lei natural de reprodução, o natural ali seria o nascimento de ovelhas sem marcas. E essa era a vantagem de Labão no negócio todo, porque ele teria acesso a essas ovelhas, que são as mais comuns de surgirem ali, né? E então Jacó vem com essa ideia e fala para ele, então deixa que eu fique, o meu pagamento, o meu salário vão ser o rebanho, né, ali cabras, cordeiros, que nascerem com marcas. Então, todos que nascessem com algumas marcas, que foi descrita aí no texto, elas seriam separadas e pertenceriam a Jacó. E aí ele prepara, então, varas verdes, remove parte da casca para expor ali a brancura do interior e colocava diante das ovelhas dos bebedouros. E qual que era o grande acontecimento aí, né? Ao olharem para aquelas varas. Então, o que Jacó fez ali? Ele fincou referências, que tinha ali algumas marcas. E aquele rebanho, ao se reproduzir diante daquelas marcas, acontecia uma coisa muito louca, porque as ovelhas geravam crias com as mesmas marcas da vara. É loucura ou não? Loucura. Então, aqui a gente já aprende uma coisa. Quando a gente fala a respeito de discipulado, aquilo que Deus tem para fazer é algo que só Ele pode fazer. Não é algo que cabe na nossa capacidade, nos nossos métodos, nas nossas habilidades, nos nossos dons. O discipulado depende de Deus vindo e fazendo algo que é louco para a gente, que foge do nosso entendimento e da nossa forma de compreensão das coisas. Então, a gente vê ali a diferença entre dois tipos de formação de rebanho. Você vai ver um crescimento numérico de ovelhas que vão se procriando e vão crescendo. E, de um outro lado, o paralelo é sobre formar verdadeiros discípulos. Discípulos que carregam marcas distintas a partir de um processo que é sobrenatural, que não é natural. Então, a gente vai ver ali algumas coisas diante disso. Né? E quando a gente fala de ter um rebanho, nós temos ali, então, dois tipos de pastores. De um lado, nós temos Labão, que cuidava e possuía um certo rebanho. Do outro lado, a gente vai ter Jacó. E o que a gente pode aprender com isso? Dentro ali do rebanho de Labão, ele representa uma liderança com motivações puramente carnais e naturais. Para Labão, o rebanho era um negócio para obter poder, dinheiro, conforto e influência. Ele não tinha um chamado espiritual, nem o hábito de construir altares. Seu único interesse era que o curral estivesse cheio. Do outro lado, nós temos o rebanho de Jacó. Ele representa líderes que vivem a partir do altar e possuem um chamado e paixão por Deus. Para Jacó, o rebanho era um meio de cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Porque quem que poderia propor um negócio desse? É uma grande loucura. E foi debaixo da palavra, de uma orientação de Deus, que Jacó se moveu para fazer essa proposta que ele fez ali. Uma outra coisa que a gente pode ver também é que o rebanho de Labão ele é composto por ovelhas de pelagem uniforme, como é o padrão natural das ovelhas nascerem, sem marcas. Esse rebanho cresce de forma mais rápida, mais fácil e rápida. No contexto moderno, a gente poderia, então, aplicar aos crentes que se identificam como evangélicos, né? Que se identificam como seguidores de Jesus, mas cujo estilo de vida se confunde com o das pessoas que não têm nenhum compromisso real com o Senhor. Então, a gente vê como que muitas vezes a gente lida, não sei se isso acontece só comigo, mas a gente lida com esse grande desafio de cuidar de um povo, de ter uma responsabilidade sobre nós, e a gente ficar, meu Deus, será que esse povo está vivendo o que precisa viver mesmo? Será que eles estão aprendendo? Será que eles são verdadeiros discípulos de Jesus mesmo? E o rebanho de Jacó, ele vem representando o oposto. É composto por ovelhas que nascem com marcas listradas, salpicadas e malhadas. E dentro do nosso contexto, essas marcas representam um processo de discipulado.
ou de um indivíduo carrega as marcas do Cordeiro no seu testemunho, na sua conduta, e é um rebanho que cresce contra a correnteza natural da vida, exigindo um investimento intencional, um investimento sobrenatural. E aí a gente vai ver que o rebanho de Labão, ele cresce por conveniência. Naturalmente ali as coisas acontecem, ele não se preocupa com nenhum tipo de padronização, de transformação, qualquer uma serve desde que o número aumente. Mas o rebanho de Jacó, ele cresce por meio de referências. Jacó investiu tempo preparando as varas. Ele cria modelos para influenciar o nascimento das ovelhas. E isso simboliza o método de Jesus, que em vez de focar apenas nas multidões, priorizou formar discípulos que servissem de referência para os outros. Amém? Então, eu queria agora que você ficasse com essa informação. E eu queria associar esse entendimento ao que Paulo vai nos ensinar em muitas das suas cartas às igrejas. Ele vai também trazer o conceito de discipulado. Ele vai mostrar o que nós devemos fazer, o que é esperado de nós, o que Deus deseja realizar. E a gente vai ver ele trazendo um conceito que tem a ver com imitação. Então, a gente já falou aqui a respeito de referências. E agora eu queria trazer algo que é o que Paulo trabalha. E você vai abrir a palavra lá em Filipenses 2. Nós vamos ler do 5 ao 11. E a palavra diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Aqui a gente já poderia aprender tanto. A posição que Deus nos deu, ela não deve ser usada como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí a gente vai ver outros trechos curtinhos que Paulo vai falar em algumas outras cartas. Então, aos Filipenses ele ainda fala: irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Depois, lá em Filipenses 4, ele fala: põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. E aí tem a tão famosa citação lá de 1 Coríntios 11, 1, que ele fala: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Aqui a gente vai ver Paulo, então, pegando ali principalmente a carta para os filipenses, ele estava diante de uma igreja que os padrões eram totalmente contrários a Cristo. E ele percebe que aquele povo, eles estavam admirando pessoas que não eram aqueles que se humilhavam, mas aqueles que se vangloriavam. O padrão que movia os desejos do coração dos filipenses era um padrão contrário ao padrão de Cristo. Por isso, eles não sentiam alegria em se humilhar, não sentiam alegria em servir, não tinham como alegria ser como Jesus era, porque o padrão que alimentava o desejo deles era outro, era oposto. Então, diante daquilo, Paulo chama e exorta aquela igreja para que ela acorde dessa admiração. E esse texto, ele mexe muito comigo, porque ele fala a respeito de algo que nós precisamos cuidar em todo o tempo. A gente está sempre procurando modelos, sim ou não? A gente está sempre procurando alguém para quem olhar. Isso não é errado, porque a carta de Paulo está dizendo algo que a gente precisa saber. Como que funciona um sistema de influência? O ser humano, ele é movido por referência. Tudo que você sabe, tudo que você gosta, não nasceu espontaneamente dentro de você. Eu sinto te dizer, mas não existe essa tal de autenticidade.
Tudo que mexe com os seus desejos, que mexe com as suas ambições, tem a ver com algo que você colocou os olhos. Você olhou para algum lugar que apontou isso para você. Então, aqui, a gente precisa entender que modelos causam em nós admiração e depois causam em nós desejo. Então, assim como ali Jacó colocou um marco de referências para reproduzir aquelas referências no rebanho, Paulo está aqui agora dizendo para a igreja: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui a gente vai aprender que o discipulado, ele precisa de exemplo. O discipulado é o meio que Jesus escolheu para influenciar o mundo. A igreja não vai influenciar por outro meio, que não seja fazendo discípulos. E a gente vive hoje numa era dos influencers. Então, a gente está muito acostumado com esse termo influenciadores. Muitas pessoas hoje estão projetadas. O jogo do mundo mudou através do meio digital, isso já existia antes, mas hoje até adolescentes se tornaram referências. Tudo está alterado por causa da forma como as pessoas tiveram acesso a olhar para pessoas. Né? Mas existe uma grande diferença entre influência e autoridade. Existe uma diferença que, se a gente não entender e saber aquilo que é esperado de nós, o que Deus tem para nós, a gente acaba deixando os nossos olhos se fixarem em coisas diferentes daquilo que Deus tem para nós. E você pode, talvez, ter um monte de gente que você segue e que te inspira e que te influencia e que você consome em todas as áreas. Né? A gente poderia usar todo tipo de assunto aqui para citar pessoas que são referências nisso. Mas é muito importante quando a gente fala do contexto da igreja, principalmente num tempo que todo mundo tem falado em nome de Deus. Principalmente num tempo que todo mundo tem voz, que todo mundo resolveu ensinar, todo mundo se tornou mestre. Existe uma grande diferença entre influência e autoridade. Porque aquilo que foi pensado por Deus e aquilo que Paulo está dizendo para nós tem a ver com um padrão diferente do que esse mundo tem colocado diante de nós. A diferença entre quem tem autoridade de quem tem apenas influência é que a autoridade, ela implica em assumir responsabilidade. Então, quando você consome alguém que é muito famoso e que te ensina um monte de coisa, aquela pessoa não tem compromisso nenhum com a sua vida. Na verdade, você é alvo das ambições dela. Você alimenta aquilo que a promove de uma certa forma. Mas quando a gente fala de discipulado, é um chamado para se derramar em uma obra que você não é o alvo daquilo que você está fazendo. É você se dedicar a algo que os méritos, que os ganhos, eles são para o reino de Deus, eles são para o Senhor, não é em benefício próprio. Então, muitas vezes, a gente esquece disso. E talvez você carregue frustrações no seu ambiente, né, que você vive na sua igreja, porque a gente fica olhando para tantos modelos e a gente acha que tudo lá fora é mais legal, sim ou não? Tudo do lado parece que brilha mais, que tem uma coisa mais especial. E eu vejo o quanto que a gente precisa cuidar disso, cuidar dos riscos que isso implica. Porque o chamado que Deus tem para nós envolve estarmos revestidos de autoridade por causa da responsabilidade que pesa sobre nós, que assumimos um compromisso com pessoas. Então, eu creio que todo mundo que está aqui tem pessoas que estão comprometidas com a sua vida também. E essa é uma das coisas bonitas que nós precisamos aprender a olhar e a valorizar. Não existe autoridade sem responsabilidade. E não existe responsabilidade sem autoridade. Nós estamos vivendo numa época que existem muitos especialistas que nunca construíram coisa alguma. E, às vezes, em nome de falar bonito, em nome de uma expressão, de saber mostrar alguma coisa, a gente perde de vista algo que a gente não consegue ver, que se chama frutos. Então, para falar de discipulado, eu creio que uma coisa importante é a gente dizer também o que não é discipulado. E, diante desses textos que eu li, tem algumas coisas que eu queria extrair deles. E eu vejo que, nesse tempo que a gente está,
tem alguns enganos que às vezes a gente vai comprando. Por muito tempo, o discipulado ele foi reduzido a conteúdo, a método ou a uma reunião marcada. E a gente fica, qual que é o melhor método de discipulado? Né? Qual que é o conteúdo que eu uso para um discipulado? Mas discipulado não é um café de 1 hora na semana. O discipulado não é um encontro de ajuda. Um discipulado não é só conteúdo. Então, podcast, vídeo, pregações, eles nos ajudam, mas eles não substituem a vida na vida. Discipulado não é só receber. O discipulado ele tem um custo de entrega, um custo de vínculo, um custo de aliança, que só quem fica numa posição de só receber nunca amadurece. Nunca desfruta daquilo que o discipulado pode fazer por cada um de nós. Então, de acordo com a palavra de Deus, o discipulado é vida compartilhada. Discipulado é uma caminhada. É o modelo que Jesus escolheu. Formar discípulos sempre envolveu relacionamento. E todos os aspectos que um relacionamento traz. Né? Todos os seus dilemas, os seus conflitos, os seus paradoxos, tudo isso. E por mais que pareça ser um pacote que tem tudo para dar errado, é de fato uma obra sobrenatural, porque só Deus para fazer tudo funcionar e a gente poder desfrutar daquilo que Deus pensou para nós, né? E aí, quando a gente fala, então, a respeito de ser referência, eu não sei o que isso significa para você. O dia que você foi chamado a assumir uma posição, assumir uma liderança, cuidar de pessoas, muitas vezes a gente se entusiasma, como a Ju falou com a gente aqui hoje. É um marco mesmo, mexe com a gente. Mas todas as vezes que eu escuto, e eu carrego hoje, quando ela estava falando, lembre quando esse convite chegou na sua vida. Eu lembrei do quão desafiador e desconfortável é. Eu vejo que Deus, Ele entrega presentes em pacotes estranhos. E caminhar com o Senhor tem sido um processo constante de desconforto, de sempre ver Deus abrindo portas e me colocando em lugares que não me cabem. Coisas das quais eu não tenho a menor condição de corresponder, de realizar. E eu lembro que quando eu recebi o meu convite para ser coordenadora, foi um dos mais marcantes da minha vida. Porque a gente tinha um casal de amigos que eles eram coordenadores. Talvez foram uma das pessoas que mais nos influenciaram. A gente andava junto, eu admirava tanto a vida deles. E esse casal acabou passando por um processo muito doloroso. Houve ali uma queda de adultério, surgiu um filho fora do casamento. E eu lembro que quando eu olhei para aquilo, eu falei, se com eles aconteceu isso, quem sou eu? E quando esse convite de coordenação chegou para mim, eu só sabia de uma coisa, era impossível para mim. Era impossível dar conta de tamanha responsabilidade. E foi debaixo de muito temor que eu comecei a dar os meus primeiros passos. E eu lembro de ter feito alguns compromissos com o Senhor. De ter feito algumas orações, alguns votos, alguns propósitos, algumas coisas que quando eu olho para trás e eu vejo já há quase 10 anos de que isso aconteceu, eu me sinto tão guardada, tão protegida. Porque tem uma graça de Deus, né? E eu queria então citar brevemente aqui algumas marcas que o discipulado precisa gerar na minha vida e na vida daqueles que eu discipulo. E a primeira coisa, baseada em tudo isso que a gente viu na palavra, é que a liderança, ela acontece pelo exemplo. E aí entra a coisa mais maluca de todas. Porque você precisa estar exposto como um exemplo. Quer coisa mais desconfortável que isso? Você virar para as pessoas e falar, olhem para mim. E essa vulnerabilidade de quando você lidera é ter tudo exposto. As suas fraquezas estão ali. Às vezes a gente é até levantado por causa de alguns dons ou algumas habilidades. Mas eu lembro que quando eu cheguei na célula, eu era alguém ali que não dava lucro. Eu não era uma pessoa que fazia todas as coisas acontecerem. Eu mais faltava do que eu participava.
Quando, depois que eu comecei a melhorar um pouco, que eu assumi algum nível de comprometimento, a minha líder me fez um convite. E aí eu virei líder em treinamento. E eu lembro até hoje, a primeira vez que ela me convidou para dar uma palavra. Gente, eu era tão incapaz. Aquilo era tão difícil para mim. A nossa célula estava bombando. Tinha mais de 30 pessoas na época. E eu estava com a responsabilidade da minha primeira palavra na célula. E eu fiquei tão intimidada, mas tão intimidada, que acreditem se quiser, eu mandei uma carta no meu lugar. Imagine, então, o nível de discípulo que a minha líder tinha. Né? E o que ela... Eu lembro dela ficar assim, o que eu vou fazer com uma carta agora? Né? Era uma época que nem tinha WhatsApp, então, para me justificar um pouco. E eu fui lidando com esses desafios. Eu vim de uma célula maravilhosa, muito bem sucedida, que era referência na minha igreja. E, de repente, eu assumi uma liderança. E toda vez que você assume a liderança, parece que você foi promovido porque você é muito bom, mas, na verdade, você pisa num lugar que você é o pior de todos naquilo que você está fazendo ali, né? Porque você ainda não sabe fluir bem nisso. E era isso que acontecia comigo. Eu vim de uma célula maravilhosa e a minha era assim. Chegava, tinha um lanche, todo mundo super animado, comunhão, não sei o quê. Quando ia lá para 1h da manhã, minha célula acontecia sexta-feira, 11 horas da noite. E aí eu levava as meninas para o quarto. E quando a gente ia para a palavra, de repente eu pegava todo mundo dormindo. E não era por causa do horário, porque eu estava vindo de uma célula que as coisas aconteciam. E eu lembro de ter que lidar com esse conflito, com esse desafio. Eu falava, Deus, eu não estou conseguindo fazer algo que é importante. E a minha preocupação, ela estava associada às pessoas terem uma experiência com Deus, receberem da parte de Deus. E eu lembro que eu fiquei muito tempo quebrando a cabeça, buscando no Senhor. Deus me ensina, me capacita. E eu creio que teve uma unção de criatividade que o Senhor derramou sobre mim naquela época. Deus não me chamou para ser a minha líder. Ele me chamou quem eu era, com as minhas limitações. E Ele queria fazer coisas novas, marcas diferentes, através de uma nova pessoa que Ele estava usando. E eu lembro que eu tinha cada ideia mirabolante para dar a célula. Gente, vocês não fazem ideia. Eu consegui fazer todo tipo de jogo que vocês imaginarem. Eu fazia essas meninas darem a célula sem elas saberem que era isso que elas estavam fazendo. E fiquei, assim, muito tempo inventando até eu conseguir desenvolver habilidades para fazer isso de uma maneira melhor. Mas isso se tornou uma essência na minha vida. E eu lembro que depois, quando a gente foi assumindo outras responsabilidades, eu me tornei supervisora, depois veio a coordenação, e eu estava, então, diante do desafio de organizar acampamento. E eu me recordo que a primeira vez que eu fui dar uma palavra num acampamento, eu nunca tinha pegado no microfone na vida. Eu nunca tinha feito uma oração. Eu fugia de toda situação que eu precisava ficar muito exposta, que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu lembro que a gente estava no retiro de líderes, e a minha pastora me pediu para dar um testemunho sobre célula criativa, porque era o que eu sabia fazer da vida. E ela falou, você tem 10 minutos para falar. E aí a gente estava numa noite lá, o pastor Paulo ia pregar, ela me pôs para falar antes dele, então imagina o nível do meu desespero de ter que inaugurar meu novo momento, né, na minha jornada de liderança nesse contexto. E eu lembro que naquela noite eu me ajoelhei. E eu comecei a orar, aquela oração bem crente, inicialmente pedindo para Deus, Deus, usa a minha vida. Deus, me ajuda a abençoar esse povo. Usa as experiências que eu tive para abençoar as células, a liderança, lá. De repente, o Espírito Santo vira para mim e fala assim, tudo bem, mas o que você tem a me dizer dessa vaidade aí no seu coração? E essa vontade de ser amada, de ser admirada, de ser incrível? E eu lembro que eu fui me curvando. E, à medida que o Espírito Santo foi falando comigo, eu fui confessando as coisas que estavam na minha alma, na minha carne. E, naquele dia, eu terminei a noite ajoelhada. E eu falei, Deus, hoje eu faço um voto com o Senhor. Eu faço um compromisso de que todas as vezes que o Senhor me levar para subir em algum altar, a ministrar alguma coisa da parte do Senhor, eu me comprometo a nunca me alimentar de pessoas, a nunca consumir o seu rebanho, a nunca falar aquilo que eu não vivo, a nunca me apresentar sem as marcas do que a sua palavra fez em mim.
E aí eu terminei a oração falando com o Senhor. E para selar esse compromisso, eu quero te pedir uma coisa. Me deixa subir hoje e passar vergonha na hora que eu falar. Eu sabia que eu precisava de algo que era muito maior. Eu olhava para a trajetória de outras pessoas e eu sabia que eu precisava de uma obra espiritual. Que Deus precisava fazer alguma coisa através da minha vida. E aí eu fiz essa oração. Aquele dia, Deus deixou até a coisa ficar um pouco baixa. Mas a verdade é que eu passei uns 5 anos. Só o meu marido sabe o drama que era todas as vezes que eu precisava ministrar, antes e depois. Eu me recordo de um dia, a gente estava em um outro acampamento, a minha pastora tinha me pedido para dar uma palavra, e aí o pessoal, ela tinha acabado de ter neném, não foi no acampamento de líderes. E aí as pessoas resolveram que a minha palavra ia sair. E eu fiquei super aliviada. Tipo assim, eu sempre amei os bastidores. Sempre é o lugar onde eu fluo bem, eu faço as coisas que eu mais amo. Eu amo servir ao que Deus depositou sobre outros. Então, isso para mim é o meu lugar de satisfação. E aí a gente estava durante o louvor, e o Espírito Santo falou comigo assim. Aí a gente foi para o retiro e eu fui liberada, não tinha palavra, não tinha nada. E aí eu estava durante o louvor e o Espírito Santo falou: e se eu te pedir para você ir lá na frente agora? Despreparada, desprovida de qualquer coisa que te salve. E aí aquilo começou, porque quando o Espírito Santo fala, é um negócio assim, que não é normal, né? E aí eu lembro que eu fui lá num cantinho e falei: segura aí o menino que vai subir que eu vou entrar antes. Gente, foi uma cena que parecia assim, daqueles filmes de escola, sabe? Eu fui, eu nem sabia o que eu ia falar. Eu não tinha organizado nada no raciocínio. Eu olhava para a cara das pessoas, me deu uma tela azul. Eu nem sei te dizer o que eu fiz, o que eu arrumei. E eu lembro que eu saí dali. Aquele dia foi um dia, assim, terrível. E na hora que eu cheguei no quarto, eu sempre ia chorar depois que eu ministrava alguma coisa. Eu senti algo falando dentro de mim. Eu não posso te impedir de ter as suas experiências com Deus, mas você não vai conseguir falar sobre elas. E aquilo subiu uma fúria dentro de mim e eu devolvi falando: eu posso até não conseguir pregar sobre isso, mas eu posso ministrar, orar e compartilhar a palavra de Deus com todas as pessoas que estão nesse lugar. E eu lembro que a gente teve uma noite de oração, de adoração, e eu fui ministrando na vida de cada um o que Deus tinha colocado no meu coração e que eu não tinha conseguido compartilhar ali. E eu vejo que a gente fica procurando um jeito de exercer o nosso ministério, baseado em inseguranças humanas. E muitas vezes a gente deixa de ver e viver as coisas que Deus tem para nós, porque a gente não se arrisca, porque a gente não se coloca num lugar de dependência do Senhor. E a gente vive um tempo de olhar para muitas referências e para o que todo mundo está fazendo. E hoje, a gente é impulsionado a copiar o que está acontecendo em todo lugar. Então, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, qualquer um pode ser brilhante hoje. Qualquer um pode expor qualquer coisa de uma forma maravilhosa. Qualquer um pode falar de coisas e parecer assim, que tem uma experiência, uma vida. E quantas vezes a gente faz isso também? Quantas vezes a gente veste uma roupa que não é nossa? Quantas vezes a gente quer impressionar, a gente quer se amparar em algum recurso ali que possa salvar a nossa pele. Mas uma coisa que eu tenho vivido com o Senhor é que o ministério ele só vale a pena por uma questão. É que o chamado que Ele tem para nós de fazer a sua obra, ela só tem o significado que tem e o valor que deve ter. Porque é um processo que você não dá conta de fazer. E essa é a graça do negócio. É você ser colocado numa equação que não fecha. E ela te levar para a presença de Deus, que vai te capacitar, que vai te falar, que vai te dizer o que você tem que fazer. E todas as vezes que a gente correr desse lugar de dependência, a gente vai sempre correr o risco de ser uma cópia que não é a de Jesus. Uma imitação barata, uma caricatura, e não, na verdade, um discipulado. E da mesma forma, eu fico pensando que nesse processo de levar outras pessoas a viverem uma vida com o Senhor, nós precisamos colocar as pessoas para jogo. Elas precisam entender e ter uma experiência real com o Senhor.
Eu lembro que quando a gente assumiu a nossa rede, o pastor Paulo falou para o meu marido, ele fez uma pergunta, né? Qual que é a orientação que você tem para mim? O que você tem a me dizer? E ele falou, Rodrigo, essa geração não precisa de mais informação sobre Deus. Eles precisam conhecer o poder de Deus. E eu lembro que a gente tinha uma mania, todas as vezes que a gente ia fazer algum acampamento. A gente conversava com os nossos liderados e a gente falava para eles, nós não queremos apenas um evento. Se Deus deu um tema, se a gente precisa compartilhar alguma coisa, nós precisamos ser feridos por essa palavra primeiro. Nós precisamos carregar as marcas do que essa palavra quer gerar. E nós não vamos para um retiro, para um acampamento, esperar algo vir sobre nós. Nós vamos levar algo que Deus fez em nós. E a gente começou a fazer vários desafios. Nós sempre fizemos acampamentos assim. A gente teve um que chamava Suba no Ringue. E aí a gente reuniu com cada um dos nossos supervisores, eles tinham que escolher um inimigo que eles tinham que lutar. E era um processo, sei lá, de quanto tempo que a gente determinava. E eles levavam testemunhos para o acampamento. A gente tentava fazer com que a palavra, aquelas coisas que a gente estava ensinando, elas deixassem de ser teórica e passassem a desenvolver esse desejo de carregar as marcas de Jesus em nós. Porque, no final das contas, o nosso ministério, ele não deve ser conhecido pelos nossos dons. Ele não deve ser conhecido pelas nossas habilidades. Alguns anos atrás, Deus me deu um grande privilégio e uma grande responsabilidade de assumir a comunicação da minha igreja. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu passei um mês chorando. Eu não fazia a menor ideia do que eu tinha que fazer ali. Um mundo de problema, um mundo de desafio. E eu, tipo assim, Deus, por que eu? E eu saía todos os dias no meu horário de almoço e ficava orando ao redor dos quarteirões, chorando, pedindo para o Senhor. Deus fala comigo, Deus me mostra. E uma das coisas que fez o meu trabalho ser tão incrível é que desde que eu entrei ali, eu comecei a ouvir a voz do Senhor de um jeito que eu nunca tinha escutado antes. Cada trabalho, cada desafio, era um processo de ir para a presença de Deus, de ouvir a Deus. Eu recebi tanta coisa sobrenatural. Nós criamos tantas coisas lindas, maravilhosas. Assim, eu tive experiência de sonho, Deus me dava palavra. Nós fizemos uma conferência ano passado, que em 1 hora, eu fui tirar um tempo de oração. O Senhor me deu 3 inserções artísticas, 4 vídeos, ministrações, uma palavra. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, o que é isso? E eu lembro que também foi nessa época que eu estava falando para o meu marido assim, eu não quero mais fazer as mesmas coisas que eu faço na nossa conferência de jovens. Eu não queria ser responsável pela produção, eu não queria ser responsável pela comunicação, porque eu estava com medo. Eu estava com medo dos meus dons se tornarem grandes demais. Das minhas habilidades se tornarem um padrão que tem que ser assim. Isso aqui é o que funciona. Porque às vezes a gente pega uma coisa que funciona e a gente passa anos só naquilo. E é sempre igual, sempre a mesma coisa, sempre repete. Porque a gente não tem essa disponibilidade de se arriscar, de ficar sem. De ver, será que Deus não tem outra linguagem? Será que Ele não quer fazer outra coisa? Eu lembro que quando Deus nos deu o desafio de assumir a nossa rede, nós ficamos 6 meses sem nada. Eu tinha um time de comunicação violento. Eu estava acostumada a fazer as coisas mais brilhantes. E eu e o Rodrigo, quando a gente estava orando, buscando ao Senhor, a gente falou, nós não vamos usar nenhum recurso de tudo isso que Deus já nos deu até aqui. Nós queremos receber algo novo do Senhor. Nós queremos receber uma direção nova. E a gente passou 6 meses assim, Deus fala conosco, Deus fala conosco. A gente estava muito com isso na cabeça, nós não queremos camiseta, nós não vamos fazer um vídeo estrondoso, a gente não vai chegar fazendo um impacto do não sei o quê. A gente convidou os meninos a irem para a presença de Deus. A gente foi expondo o nosso coração, o nosso amor a Deus. A gente foi mostrando como que a gente caminha com o Senhor. Eu comecei a ver os meninos crescerem em devoção. Eu tenho vários prints no meu celular dos encontros que eles fazem. Direto se reúnem em cafeterias, com famílias, todo mundo com a Bíblia aberta fazendo um devocional. Eu tenho grupos gigantes fazendo devocionais juntos. Eu comecei a ver os meninos fazendo jejum de 7 dias por coisas que eram assim. E
Quando Deus veio, então, falar para a gente, dar uma direção para a nossa rede, Ele veio com coisas completamente diferentes daquelas que nós estávamos acostumados. E foi, mais uma vez, um volume gigante de coisas. Até hoje, nós não colocamos em prática todas as coisas de um projeto tão lindo, tão vasto, que um dia a gente vai ter a alegria de compartilhar um pouco mais com vocês também. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? O discipulado, ele é um chamado para a gente caminhar com outras pessoas, você ser influenciado por outras pessoas, influenciar, mas é principalmente um chamado para você se relacionar com Deus. Muitas vezes a gente valoriza as pessoas muito mais por aquilo que elas fazem, do que por aquilo que elas são. E a gente vai colocando o nosso próprio valor nas coisas os resultados que a gente dá, no lucro que a gente dá, no que a gente sabe fazer bem. E eu amo todos os lugares que Deus tem me levado. Eu sou muito privilegiada. Até hoje, eu tenho dificuldade de acreditar que essa vida é minha mesmo. Não tem um ano da minha vida e da minha caminhada com Deus que eu olho para trás e eu falo, nossa, foi naquela época que eu estava tendo a minha melhor fase com Deus. A relação com Deus, ela tem se tornado tão viciante para mim. Que se amanhã ou depois as posições mudarem, os cargos mudarem, a única coisa que me interessa são as madrugadas que eu fui visitada pelo Senhor. Eu lembro que eu fazia esses processos que eu estou falando para fazer um acampamento, e um dia depois de uma Vox Conference que a gente faz, eu senti o Espírito Santo falando comigo, agora é a minha vez com você. Eu passei 5 dias sem dormir, uma noite ligada na outra, sendo visitada pelo Espírito Santo, sendo cheia, recebendo visão. Tantas coisas Deus me mostrou, coisas que aconteceram um pouco depois ali. E não tem nada que tem mais valor para mim do que esse lugar. E o discipulado, ele precisa ser os encontros, sim, as coisas que você tem para compartilhar, sim, mas o discipulado, ele precisa ter um aspecto invisível muito maior daquilo que é visível. A construção do que a gente faz no nosso secreto, ela precisa ser maior do que aquilo que as nossas obras são capazes de mostrar. E eu vejo que eu tenho uma sede de servir a Deus com intensidade. Eu gosto das coisas bem feitas. Eu nunca faço nada procurando o caminho mais fácil de realizar. Eu sempre penso qual que é o caminho que Deus quer falar. Como que eu vou experimentar o Senhor? O que ninguém nunca viu? Ou mania difícil de querer fazer as coisas, essa que eu tenho, assim. Mas é pelo prazer de experimentar coisas que só o Senhor é capaz de gerar. Então, eu acho que um ministério, ele tem que ser frutífero. Eu acho que a igreja, ela tem lições para dar para o mundo que são impressionantes. A nossa capacidade de fazer as coisas com tão pouco é uma coisa maluca. Eu creio que nós temos que ser referência, sim. Eu gosto de coisas bem feitas. Eu gosto de coisas com valor. Eu amo coisa bonita. Para mim, as coisas têm que ter qualidade. E eu vejo que Deus, ele tem isso para nós. Mas tem uma ordem que ela é importante. Não é a produtividade primeiro. Mas quando você se relaciona com Deus e quando você está exposto a esse lugar que forja, que te entrega coisas que a sua cabeça sozinha não é capaz de pensar. Dali eu vejo que é de onde pode nascer volume, beleza, grandeza, porque Deus tem para dar. É lógico que a gente precisa se capacitar. Eu quero ser uma boa líder para aqueles que Deus me confiou. Eu quero aprender, eu quero saber as coisas, mas eu preciso buscar essas coisas na fonte certa. Então eu queria, nessa noite, te lembrar que discipulado envolve construção de altar. A gente precisa receber algo que vem do Senhor. Um líder cristão, ele não é definido pelo que ele faz, mas por quem ele está se tornando diante de Deus. E é por isso que o Evangelho, ele chega nas nossas vidas. Em primeiro lugar, ele vem para nos libertar de nós mesmos, nos libertar do nosso egocentrismo. Quantas vezes a gente
é convidado para esse lugar de se derramar na vida do outro, de compartilhar com o outro. E aí você olha e fala: Deus, mas eu não tenho tudo, mas eu não estou pronta. E muitas vezes o que você precisa mostrar para os outros, para aqueles que você lidera, é o processo de Deus talhando as marcas dele em você. Às vezes as pessoas precisam ver aquilo que Deus está edificando em você, aquilo que Ele está forjando. E não tem nada mais legal do que você caminhar anos com uma galera que Deus te confiou, e você ir mudando de forma. E à medida que você muda de forma, o seu povo muda junto com você. E o ambiente onde você está vai mudando junto. E a obra de Deus vai acontecendo de forma 360. Tudo vai crescendo junto. Então eu creio que quando Deus escolheu edificar a sua igreja através de modelos, através de referência, obviamente Ele nos deu o que a gente precisava. Jesus é o nosso modelo. Ele é o modelo que nós devemos imitar. E Ele veio nos dar a maior dignidade que o ser humano pode ter, que é a de se tornar um servo. Isso é algo sobrenatural. Naturalmente a gente não vai encontrar pessoas querendo se doar, querendo se entregar. Isso é algo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E a gente precisa entender a grandeza disso, para a gente nunca usar dessa obra para um benefício próprio, para a gente nunca desfrutar de uma forma equivocada daquilo que Deus está nos dando, para a gente não alimentar as nossas carências, as nossas fraquezas, ao invés de ver Deus lapidando as nossas debilidades. Eu não sei como que a sua equipe é formada hoje, como que é o ambiente onde você está, mas eu quero te dizer que você pode, mesmo sendo levantado por Deus, como uma referência, e sentindo esse desconforto de não ser pleno, completo, apto, você pode liderar pessoas que são melhores do que você. Você pode liderar pessoas que têm mais habilidades. Você pode liderar pessoas que têm mais capacidade. Mas tem um tipo de gente que você não pode liderar. É impossível liderar gente que é mais apaixonada por Deus do que você. Se você tiver algo para oferecer, a marca da sua liderança, a marca do seu discipulado, precisa ser a paixão por Jesus. As pessoas precisam te ver andando com o Senhor. Precisa ver a sua face brilhando dos encontros que você tem com o Senhor. Precisa te ver voltando provisionado do monte que você subiu e voltou com o cesto cheio daquilo que Deus tem para falar. Você precisa ter a habilidade de ouvir a voz do Senhor, de gastar tempo com o Senhor e de viver uma vida que eles vão olhar e vai falar: eu quero essa relação com Deus. Eu quero caminhar com esse Deus. Eu queria te pedir para ficar de pé aí no seu lugar. Eu queria fazer 2 orações com você nessa noite. A gente vê o quanto que a responsabilidade que nós temos de liderar jovens e adolescentes, ela não é um resultado medido por quantas pessoas você tem no seu grupo hoje. Eu e meu marido, nós sempre falávamos quando a gente assumiu a nossa área: o resultado da nossa liderança vai vir daqui a 5, 10 anos, quando a gente vê que tipo de família saiu daqui, que tipo de homem e mulher foram formados. E às vezes a gente cai no engano de fazer coisas legais demais, descoladas demais, de entreter muito as pessoas, e às vezes não fazer aquilo que deveria ser feito. Uma fé infantil dificilmente sobrevive a uma vida adulta. E aí a gente vai vendo que muitos jovens no futuro acabam rejeitando Jesus. Eles se desconectam da igreja porque não conseguiram desenvolver uma fé que dê conta das tensões e dos desafios da vida real. Durante anos, muitos jovens recebem uma fé baseada em comportamento, em programas, em eventos, em pertencimento social. Mas quando entram na vida adulta, essas estruturas deixam de sustentá-lo.
E aí, a gente precisa se perguntar: aquilo que nós estamos gerando no nosso meio, aquilo que nós estamos desenvolvendo, aplicando, vivendo, é capaz de dar base e estrutura para que um ser humano ame a Jesus por toda a sua vida? Para que ele passe o resto da sua existência correndo atrás daquilo que ele aprendeu a descobrir, a provar, quando ele era um adolescente, quando ele era um jovem. O objetivo do Ministério de Jovens não é construir um excelente Ministério de Jovens. E eu queria que a gente pudesse se colocar diante do Senhor hoje, pedindo para o Senhor fazer essa obra impossível em nós. Pedindo para que o Senhor possa colocar as marcas dele em nós. Para que aquilo que é a cultura que está sendo gerada a partir das pessoas que se relacionam conosco. Porque não se engane, o seu grupo é um reflexo do que você é e daquilo que você carrega. Que o Senhor possa mesmo colocar em nós as marcas de Cristo, para que a gente tenha realmente a capacidade de ver aquilo que o discipulado é capaz de fazer no nosso grupo.